Capítulo 56. Lança teu pão sobre as águas. 22 de março de 1964. Provavelmente, uma das maiores revelações do caminho infinito é esta. Nenhuma quantidade de verdade pode beneficiá-lo, não importa quão profunda seja. Você é beneficiado apenas pela sua percepção e utilização da verdade. A verdade não te libertará. Conhecereis a verdade, e isso significa conhecer. Da mesma forma, todo esforço que você faz para adquirir a verdade traz a verdade para mais perto de você. Eu tento dizer aos alunos que não dependam dos meus livros e não dependam das minhas fitas, porque em si mesmos não têm efeito. Eu vi isso acontecer na vida de milhares de pessoas que leram os livros e ouviram as fitas. Por outro lado, com centenas de estudantes, testemunhei um efeito maravilhoso. Qual é a diferença? Você pratica isso? Eu conheço pessoas que recebem livros de presentes, escrevem para mim e dizem: eu li o seu livro e é lindo. O esforço que você coloca em adquirir a verdade determina o que você obterá dela. O pão que você lança sobre as águas é o pão que retornará para você. Eu nunca quero ver um estudante do caminho infinito recusado por falta de dinheiro, mas também não quero ver estudantes continuarem indefinidamente em caridade, porque não demonstram o princípio do caminho infinito. O caminho infinito é muito claro que o segredo do suprimento é dar. E eu não estou falando apenas de dinheiro. Você não recebe do caminho infinito o que você não dá. Em nossos dias capitalistas, qualquer um poderia ter sucesso trabalhando tudo o suficiente, porque a vida devolve o que você coloca nela. No caminho infinito, tenho testemunhado muitas pessoas ouvindo palestras, lendo livros, indo às aulas e não realizando nada. Por quê? Porque eles não fizeram nada disso. Eu sei que todo o segredo da vida é derramamento. Isso é verdade em qualquer ramo da vida. Esteja você estudando um assunto acadêmico ou estudando um assunto espiritual. Ao longo da minha experiência no caminho infinito, tentei fazer com que todos os que contribuíam para a sua atividade recebessem algo da natureza do reembolso. Em outras palavras, eu nunca permiti que alguém trabalhasse pelo caminho infinito e dissesse: não lhe custará nada. Não, caso contrário, uma hierarquia de privilégios especiais seria estabelecida. Continuemos isso com o assunto da fita desta manhã. Quando um indivíduo foi tocado pelo Espírito, você não tem que ensinar isso a ele, e você nem precisa dizer isso a ele, porque um dos sinais de dom espiritual é a gratidão. Muitas vezes, as pessoas escrevem e me dizem que querem vir ao Havaí para estudar comigo, e eu escrevo de volta e digo: não. Quando descobrem que alguém veio para cá, querem saber por que eles não. E eu digo a eles: algo me guiou sobre eles não estarem prontos. Existem vários sinais que indicam quando um aluno está pronto. A maioria dos sinais não é algo tangível, é algo que você sente. E um sinal é sempre que há gratidão. Existe um amor, há uma partilha. Um professor sempre pode dizer quando um aluno está começando a ser inspirado pelo Espírito, porque a natureza do aluno muda a esse respeito. Onde anteriormente ele pode ter pago uma conta, agora ele mostra sinais de uma ternura, onde a gratidão está em causa. Em outras palavras, ele não podia mais ser ingrato mais do que ele poderia ser imoral. É por essa razão que não ensinamos ninguém a ser grato ou moral. Nós não dizemos aos alunos que eles devem parar de fumar, ou parar de beber, ou parar com qualquer coisa. Isso não é da nossa conta. Nosso negócio é transmitir o Espírito e deixá-lo fazer a purificação.
Da mesma forma, não podemos dizer aos alunos para serem gratos. Tudo o que podemos fazer é mostrar o princípio e mostrar-lhes a base a partir da qual estamos trabalhando. Uma pessoa espiritualmente dotada encontra automaticamente o suprimento. Na verdade, é um milagre assistir isso. Portanto, o objetivo do nosso trabalho é transmitir o espírito e não mudar a humanidade. Da mesma forma, não adianta ensinar alguém a ser honesto. Por 3.000 anos, o mundo teve os 10 mandamentos. Nossa função é transmitir o espírito. Eu gostaria que todo estudante do caminho infinito visse que não estamos tentando melhorar a humanidade de qualquer aluno. Não estamos nos preocupando com o fato de serem morais ou gratos. O que nos interessa é o seguinte: eles estão buscando a luz espiritual? Então podemos nos comunicar. E este é o tema principal do caminho infinito: a transmissão do espírito. Isso cuida de tudo o que é necessário. Na era da metafísica, tem sido normal dar testemunhos e fazer promessas. Muitos dos movimentos do novo pensamento prometem apenas que podem demonstrar qualquer coisa que desejam demonstrar. Mas você sabe que não funciona dessa maneira, e o trabalho metafísico encolheu. Chegamos a uma era, inaugurada pelo caminho infinito, na qual é revelado que você não pode ir a Deus por coisas. Coisas serão adicionadas, mas no momento em que você vai a Deus pelas coisas, você as perde. O caminho infinito tem que basear seus ensinamentos inteiramente na sabedoria espiritual, na consciência espiritual, na graça espiritual, e então deixar que se desdobrem e revele os testemunhos. Eu posso ter ganho $1 milhão, ou posso ter alcançado saúde, mas isso não significa que você os terá. Não está claro que a demonstração de harmonia espiritual é um assunto individual? Ler os livros, ouvir as fitas e assistir às aulas não vai fazer isso por você, e você não pode mais acreditar que vai. Sabemos que a única demonstração que pode ser feita é uma mudança na consciência. Portanto, saúde e suprimento é uma demonstração individual de consciência. Em outras palavras, mesmo se 100 de nós tivéssemos conseguido, o 100º talvez não. Esta é a nossa função, que o estado material da consciência morra e o estado espiritual da consciência renasça. Se pudermos ter sucesso com isso, todo o resto será adicionado. Se não podemos ter sucesso com isso, não podemos ter as coisas adicionadas. O caminho infinito permanece sozinho nisso, que não pode prometer nada a ninguém. Mas, se você está buscando uma mudança de consciência, então podemos ajudá-lo. O que fará por você, eu não tenho como saber, porque cada um de nós, no momento em que tocamos o caminho espiritual, temos que ser purificados de quaisquer ilusões que tenhamos. Alguns de nós encaram certos meios de renda como naturais, e temos que perder isso. Outros consideram a saúde natural, e temos que perder isso. Em outras palavras, estamos sempre perdendo nosso sentido material das coisas e renascendo no sentido espiritual das coisas. Ninguém se lembra melhor do que eu do meu próprio período de grave escassez. Mas ninguém poderia ser mais grato hoje do que eu sou, porque dessa experiência veio o princípio que é a base do caminho infinito. Além do mais, não sei de nenhum outro modo em que isso poderia ter sido revelado, exceto por me colocar de costas contra a parede. Alguns de nós são obstinados, e temos que nos apoiar na parede. Temos um fundo através do qual bibliotecas, faculdades, universidades e seminários recebem cópias gratuitas de livros do caminho infinito, se assim desejarem. Qualquer biblioteca, universidade ou escola de filosofia dos Estados Unidos e no Canadá pode ter nossos livros. E tudo o que precisamos saber é que eles os desejam.
Temos alunos que gostam de contribuir para esta atividade. Na Inglaterra, temos um fundo que sai do nosso Fundo do Caminho Infinito. E 4 de nossas edições em inglês também estão disponíveis lá. Além disso, existem alguns países onde os fundos não podem ser enviados para fora do país, e os alunos recebem livros gratuitos. Deve sempre haver uma atividade desse tipo no Caminho Infinito. Você pode chamá-lo de benevolência se quiser. No entanto, nunca deve dar-lhe quaisquer falsas noções sobre a ideia de benevolência. Se você leu este artigo até este ponto, uma pergunta será imediatamente levantada. Você sabe que nada pode ser realizado sem a conquista da consciência espiritual. Então, a pergunta é a seguinte: como eu posso alcançá-la? E como eu alcanço mais dela? Ou como posso alcançá-la mais rapidamente? Infelizmente, temos que ouvir o Mestre. O caminho é reto e estreito, e poucos são aqueles que entram. Sim, infelizmente. Mas você sabe que ele era sábio, porque sabia que não é fácil alcançá-lo. E você pode ver razão. No momento em que você pensa em atingir a luz espiritual, alguma razão entra em sua mente, pela qual você espera se beneficiar dela. Essa é a barreira. Alguém o quer para a saúde, para o suprimento, para o companheirismo ou para a paz na terra. E essa é a barreira. Esse é o significado da alta rendição. A autoentrega não significa metade das coisas que a maioria das pessoas acha que isso significa. Significa apenas entregar as coisas que você acha que quer. O que quer que você esteja procurando na vida, renuncie, porque é uma barreira para a grande realização. Se eu for a Deus porque quero saúde, riqueza, ou porque quero outra coisa, vou a Deus como um mendigo por uma coisa. E então estou acusando Deus de me recusar. O segredo é este: os dons de Deus não são materiais. Esse é o segredo. Não há como um ser humano conhecer a natureza dos dons de Deus, porque o ser humano apenas olha em volta para ver o que outros têm, e julga por isso. E essa não é a natureza do reino de Deus. O meu reino não é deste mundo. Um dos maiores auxílios da cura dos outros é ter uma lembrança consciente disso, quando você entra em oração. Pense no que aconteceria se você pudesse erradicar do seu pensamento o reino do homem e entrar em suas meditações da mesma forma que os exploradores originalmente foram para os polos norte e sul, sem saber o que encontrariam. Se você pudesse entrar em suas meditações dizendo: eu não sei pelo que orar, porque eu não sei como é o reino de Deus, e eu não sei o que Deus tem para dar, você teria um grande sucesso. Muitas vezes, isso realmente me choca, quando sou chamado a ajudar em casos graves, e lembro-me de que Deus não se importa com essas coisas. Penso em todas as pessoas que morrem de acidentes, de câncer ou poliomielite, e Deus não faz nada a respeito disso. Sim, isso me choca. Mas fora desse choque vem a capacidade de dizer: eu não sei para o que eu estou indo, mas aqui estou. Pense como seria inútil ir a Deus para salvar a vida de alguém, quando outros estão morrendo de morte prematura. Pense em quão horrível seria ir a Deus para suprir alguém, quando centenas de pessoas estão morrendo de fome. Se você puder eliminar do seu pensamento a ideia de salvar a vida das pessoas, trazendo-lhes suprimentos ou tirá-los da prisão, e puder perceber que tua graça é minha suficiência e eu não sei qual é a tua graça, os milagres tomam lugar e se colocam em sua experiência. Isso me ajuda a saber que Deus é Espírito, porque então me liberta de todas as tentativas de extrair qualquer coisa de natureza material de Deus. Deus é Espírito, e então tenho que descansar sobre isso.
seja qual for a graça de Deus, o que quer que seja o dom de Deus, deve ser espiritual. Aparece a nós quando chega em alguma forma material, mas você sabe que não é material. Aparece materialmente, porque ainda temos conceitos materiais suficientes do reino espiritual, mas não é. Não é que um corpo doente tenha sido curado, é que o corpo de Deus foi revelado. Em nossa ignorância dizemos, meu corpo foi curado. Não, nós recebemos o corpo de Deus. E se você pudesse ver apenas o sofrimento do jeito que é, você saberia que não é dinheiro. Você ainda está pintando os tons espirituais com uma forma material. De fato, o reino de Deus é incorpóreo, portanto, a dádiva de Deus é incorpórea. Quando você diz, isso é mais ou melhor, você não reconheceu que isso ainda é espiritual, apesar das aparências. Havia um homem em cujo coração uma pequena válvula falhava, e os médicos disseram que nenhum homem poderia viver nem 24 horas assim. E ele viveu mais de 30 anos. Por quê? Ele não estava vivendo através de um coração material, mas através da graça de Deus, que não precisa de um coração material. E uma de nossas pacientes que era cega tem visão completa hoje, mas não tem olhos. Ela vê sem olhos. Por quê? Ela recebeu a graça da visão de Deus, não sob a forma de olhos físicos. Olá pessoal, aqui é Daniela. Chegamos ao final do capítulo 56 do livro A Transformação da Consciência de Joel Goldsmith. Eu espero que vocês tenham gostado, que este capítulo sirva de muita reflexão, ele é muito libertador. Deixe o seu curtir, o seu comentário e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Até breve, tchau!